Olá! Nesse vídeo, continuaremos falando sobre isomeria. O tópico será isomeria plana, aquele tipo de isomeria onde é possível diferenciar os isômeros através da sua fórmula plana. A isomeria plana ela é dividida em isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria, isomeria de função e tautomeria. A isomeria de cadeia é aquela onde os isômeros têm cadeias diferentes. Observe esse exemplo. Os dois compostos têm fórmula molecular C4H10 e, portanto, são isômeros. No entanto, é possível observar que são compostos diferentes. Eles apresentam fórmulas estruturais diferentes. No primeiro composto, a cadeia é uma cadeia normal. No segundo composto, a cadeia é uma cadeia ramificada. Nesse outro exemplo, os dois compostos apresentam fórmula C5H10, mas o primeiro composto é uma cadeia aberta e o segundo composto é uma cadeia fechada. Além disso, o primeiro composto, a cadeia é insaturada e no segundo composto, a cadeia ela é saturada. Na isomeria de posição, os isômeros têm a mesma cadeia, mas agora a diferença se dá através da posição de ramificações ou ligações duplas ou triplas. Aqui, os dois compostos têm fórmula C3H8O, mas no primeiro composto, então ambos, apresentam uma cadeia aberta saturada e um substituinte OH. No primeiro composto, esse substituinte OH está no carbono número 1 e no segundo composto ele está no carbono número 2. Aqui, os dois compostos apresentam fórmula C4H8. São compostos de cadeia aberta insaturada, porque eles apresentam uma ligação dupla, mas no primeiro composto, a ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2, e no segundo composto, ela está entre os carbonos 2 e 3. Já a metameria é o caso onde há uma diferença também de posição, mas especificamente a diferença na posição do heteroátomo na cadeia carbônica, ou seja, aquele átomo que está na sequência da cadeia, mas que é diferente de um átomo de carbono. Nesse caso do exemplo, os dois compostos são compostos da função éter e, portanto, apresentam como heteroátomo o oxigênio. No primeiro exemplo, o oxigênio está entre os carbonos 1 e 2. E no segundo exemplo, ele está entre os carbonos 2 e 3. A isomeria de função ela é facilmente perceptível, porque os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Nesse exemplo, dois compostos de fórmula C2H6O, o primeiro um álcool e o segundo um éter. Nesse exemplo, dois compostos de fórmula C3H6O, um aldeído e uma cetona. A tautomeria ela também é uma isomeria de função. Então, a gente também vai ter uma diferença de função entre os isômeros. Aqui, a particularidade é que esses isômeros, eles estão num equilíbrio dinâmico na solução. Ou seja, é reconhecido através da presença da dupla seta que indica esse equilíbrio dinâmico. Um caso típico de tautomeria é a tautomeria entre um aldeído e um enol. Não perca os próximos vídeos sobre isomeria geométrica e isomeria ótica. Até lá!